E aí pessoal, aqui é o Celso e estamos voltando com a nossa sequência de aulas sobre a formatação de um trabalho com as normas da ABNT, certo? Lembrando, se essa é a primeira aula que você está assistindo, que eu peguei um modelo da USP e conforme este modelo nós estamos trabalhando a explicação. Te explico um pouquinho melhor. A gente pega, vai lá no modelo e olha aquela parte que a gente está analisando e vamos para a norma da ABNT responsável, que é a NBR 14724 ou as correlatas. Hoje nós vamos ter um caso que nós vamos ter que dar uma olhadinha numa norma correlata, certo? Então o que a gente faz? A gente olha lá como é que está o trabalho para você ver, ter essa noção de como é que fica no trabalho. E aí a gente vai lá na NBR e a gente dá uma conversada e eu te explico mais ou menos, claro, com as minhas limitações e com o meu entendimento, o que eu acredito daquilo ali. Tá bom? Lembrando que esse modelo da USP, o link dele está disponível aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos seguir aí, não tem muito o que falar, a não ser começar a aula. Então, na aula passada, nós trabalhamos a epígrafe, certo? Então, se você não sabe o que é, não viu, volta aí na aula anterior, você vai ver. Hoje nós vamos falar sobre resumo, certo? Então, olha só, exatamente aqui o resumo vem depois da epígrafe, resumo na língua vernácula, tá? Para você que não é, talvez, acadêmico, é um acadêmico recente, talvez você não saiba o que é língua vernácula. Língua vernácula é a língua que você fala, certo? No nosso caso, o português do Brasil, certo? Então, quando a gente fala que é vernáculo, é na língua e no idioma corrente, certo? E olha só, aqui está dizendo que o resumo em língua vernácula é um elemento obrigatório, elaborado conforme a ABNT NBR 6028. Então é disso que eu estou falando. Na explicação da epígrafe a gente citou um pouquinho a 10520, mas nós não precisamos ir para a 10520 porque era bastante simples. Mas aqui já é um caso que exige uma explicação um pouquinho melhor, porque afinal de contas trata-se de um resumo. Então olha só. Vamos ver o que está escrito no nosso trabalho. Ó, elemento obrigatório, autor, nome do autor, título do trabalho acadêmico, subtítulo, ano, páginas, tipo de trabalho, aqui ó, no caso dissertação de mestrado, a faculdade, tal, universidade, como está aqui, certo? Você vai ver aí no modelo que você vai baixar. Resumo em português, elemento obrigatório, devendo possuir no mínimo 150 e no máximo 500 palavras, deve ser redigido sem recuo na primeira linha, em um bloco único, ou seja, não vai ter vários parágrafos de teu resumo, é um parágrafo único como está acontecendo aqui, certo? Composto por frases concisas, o resumo deve conter objetivo, método, resultados e conclusões. De preferência a voz ativa, logo abaixo do resumo devem ser indicadas as palavras-chave, que devem representar os principais assuntos abordados no trabalho, preferencialmente de acordo com isso aqui é especificamente, tá, da própria USP, então isso aqui você ignora, a menos que você seja um acadêmico da USP ou se a tua faculdade tem alguma determinação diferenciada, certo? As palavras-chave devem iniciar em letra maiúscula e ser separadas entre si por ponto. Quando o trabalho for composto de mais um volume, os resumos deverão figurar somente no volume 1. Para obter mais informações, consulte a norma ABNT NBR 6028, que é exatamente o que a gente vai fazer agora, tá bom? Então vamos lá na nossa NBR 6028, está aqui ela. Para você achar ela, basta dar um Google aí e você vai achar essa norma. Eu já vou ir direto aqui, porque aqui é uma introdução, e já vamos direto aqui para as regras gerais de apresentação, que é o que a gente quer. Então olha só, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. Certo? A ordem e a extensão desses dependem do tipo de resumo, informativo ou indicativo, e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento. Olha só, então o que é a referência do documento? Vamos lá. A referência do documento é isso aqui, certo? Que é como se você estivesse citando um autor de outro trabalho, ou um livro. Certo? Então, olha só. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento.
Ou seja, aqui para mim é uma redundância. Então, nesse caso, como este resumo está inserido no nosso documento, aqui não teria necessidade de ter essa parte, afinal de contas, este é o próprio trabalho do qual o resumo faz parte, certo? Então, aqui é uma espécie de redundância, mas às vezes um excesso, nesse caso, é melhor do que uma falta. Então, você conversa com o seu professor se ele quer que coloque assim ou se ele quer que coloque direto o resumo. Pela ABNT aqui, está dizendo que o resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. Então, você está digitando seu trabalho, esse aqui é o próprio documento, então não teria necessidade de ter. Mas aqui foi colocado, tá bom? O que mais? O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. Ou seja, tem que ser um texto. Recomenda-se o uso de parágrafo único, que é exatamente o que foi colocado aqui. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento, memória, estudo de caso, análise de situação. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Certo? Então, voz ativa é de quem pratica a ação. Terceira pessoa do singular, ele. Certo? Então, qualquer dúvida você vai consultar aí uma aulinha de português sobre isso, tá bom? Mas enfim, não vamos entrar muito no assunto. As palavras-chave devem figurar no bloco, logo abaixo do resumo, antecedido da expressão palavras-chave separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. E aqui então deve-se evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas, que não sejam absolutamente necessários no emprego, certo? E aqui chegamos numa parte importante, quanto à extensão. Ó, de 150 a 500 palavras os trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e outros, e relatórios técnicos científicos. É o nosso caso. Se é um trabalho acadêmico que você está fazendo, então vai ter que ter de 150 a 500 palavras, certo? E se for outro tipo de trabalho, por exemplo, artigos e periódicos, de 100 a 250 e de 50 a 100 palavras os destinados a indicações breves. Certo, pessoal? Aqui a gente deu uma passada e a gente viu que está aqui a orientação do nosso modelo está dentro do que está pedindo a NBR 6028, certo? Então tá tudo certinho. Eu só vou te lançar aqui uma dica para, se você já está aí formatando o teu trabalho, já está fazendo, que é como é que você sabe quantas palavras tem o teu resumo. Você vai selecionar ele, por exemplo, aqui esse seria o resumo, certo? E aqui no Word, ó, tem essa função aqui embaixo, certo? Então você vai ver aqui, ó, 114 palavras. Vamos clicar aqui, olha só. Palavras 114, caracteres sem espaço, tal. Aqui está contando tudo. Parágrafos 1, então é isso que se pede. Linhas 9, certo? Então aqui tem 114 palavras. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Pede de 150 a 500. Então esse resumo está muito curto, mas claro que aqui é por fins de que é um exemplo. Tá bom? E é isso aí. As palavras-chave estão aqui embaixo. Trabalho acadêmico, ponto apresentação, ponto estudo X. Tá? É um exemplo que eu estou dando aqui. Tá? Você vai colocar e vai colocar o ponto do lado. Ok? Está no modelinho, está aí na descrição do vídeo. Mas eu acredito que ficou bem explicado. Fizemos a cariação, ou seja, confrontamos o nosso modelo aqui com o que diz a nossa NBR responsável, ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam este vídeo, se inscrevam no canal. Deu um pouco de trabalho a gente, vamos dizer assim, estruturar o pensamento para montar para vocês essa aula. Então valorize o nosso trabalho, curte o vídeo, enfim. Se você quiser mostrar para algum colega que também está fazendo TCC e precisa de alguma orientação, tá? Apesar do fato da gente pegar os modelos, como eu sempre digo, talvez aqui seja a primeira vez que eu estou falando, mas enfim, eu sempre comento com meus amigos e com os meus alunos, é muito mais complexo explicar uma coisa do que fazê-la, ok? Então,
essa explicação eu espero que tenha ficado satisfatória para você. E lembrando, se você tem pressa, se você não tem tempo, se você tem outras atribuições, 2 trabalhos, 3 empregos, cachorro, gato, galinha, e precisa de alguém que assuma esse trabalho para você, de formatar o teu trabalho, manda um e-mail para mim nesse e-mail ou um WhatsApp aí nesse telefone que você está vendo, que eu posso fazer um orçamento para ti da formatação do teu trabalho, ok? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!